Fala galera, tudo bom? Comigo tudo, eu espero que com vocês também. Hoje a gente vem aqui dar continuidade aos nossos estudos sobre clima e vegetação, que é um material que a gente já começou a ver algumas aulas anteriores. E hoje basicamente a gente vai chegar nessa fala sobre os biomas terrestres. A gente vai conhecer basicamente como cada bioma ele se apresenta, ele se caracteriza diante de uma zona térmica. Então, acredito que vocês lembram que em alguns materiais anteriores a gente estudou sobre as zonas térmicas do nosso planeta. A zona tropical, a zona temperada, as zonas polares. E basicamente a gente viu que o clima ele é um fator condicionante das características desses grupos de vegetação. Então, o que a gente vai conversar nesse material é exatamente ligar as características, os aspectos climáticos de cada zona térmica ao tipo de vegetação que se desenvolve nesse tipo de ambiente, beleza? Desde já, galera, como já é de costume, mas a gente não pode perder esse hábito, aqui no canto, na televisão, a gente tem o QR Code que vai dar o direito a vocês de baixar esse material que a gente está usando aqui na nossa aula. Não deixem de colocar a frequência lá nos comentários. Já expliquei diversas vezes os motivos que vocês precisam deixar essa frequência. E, basicamente, se você tiver alguma dúvida, manda para mim que nesse exato momento eu vou estar disponível no Zap para tentar ajudá-los, para tentar tirar essas dúvidas, tá bom? Então são as 3 dicas que vocês não podem esquecer e eu não vou deixar vocês esquecerem, tá? QR Code para baixar a imagem do material que nós estamos trabalhando aqui, frequência nos comentários e se tiver alguma dúvida, manda para a gente aqui que nós vamos tentar tirar essas dúvidas de vocês, beleza? Então vamos lá. Então, como eu ia falando, o nosso material ele vai tratar sobre os tipos de bioma que nós encontramos no planeta, tá? Para ficar mais fácil o entendimento, a gente vai fazer a relação desses biomas com as zonas térmicas. Então nós vamos conhecer quais são os biomas comuns na zona tropical, na zona temperada e na zona polar, beleza? Lá no finalzinho eu ainda coloquei outros biomas que a gente pode encontrar. Esses outros biomas, eles basicamente são encontrados nas diversas zonas, por isso que eu coloquei ali mais como informação e para que vocês tenham uma noção de, digamos assim, de outras formações vegetais que nós podemos encontrar no nosso planeta, tá? Então nós vamos começar aqui falando sobre os biomas que se formam dentro das zonas tropicais, tá? Vou só dar um zoom aqui para a gente melhor acompanhar, beleza? Tá aqui, vamos começar os biomas tropicais, tá? Então assim, galera, primeira coisa que a gente precisa destacar aqui é que, como vocês podem perceber, ao longo do material eu coloquei alguns mapas, tá? Que basicamente esses mapas eles destacam as áreas onde esses biomas eles aparecem com maior frequência, ok? Basicamente as áreas onde eles predominam. Então, logo que vocês tiverem esse material em mãos, tentem fazer uma relação entre as características que nós vamos conversar aqui e as regiões onde nós encontramos esses tipos de biomas, tá bom? Então vamos lá. Nos biomas tropicais, a gente vai encontrar principalmente 3 tipos de vegetação, ou de grupo de vegetações, juntamente com os solos, tá? Talvez seja uma fala interessante da gente fazer aqui, onde basicamente a gente precisa diferenciar, galera, o que seria bioma e o que seria vegetação. É importante a gente dizer que os biomas, eles levam em consideração uma série de fatores. Então, quando a gente está falando sobre o bioma das florestas tropicais e equatoriais, a gente não está vendo apenas a vegetação em si. A gente está levando em consideração
a temperatura, o volume de chuva, o tipo de solo, tá? Então sempre que você vê a expressão bioma, né, vê esse tipo de classificação, você precisa entender que ele não está se referindo única e exclusivamente à vegetação em si, mas a outros elementos também que compõem aquela região, como temperatura, o volume de chuva e o tipo de solo, tá bom? Inclusive as espécies animais que se desenvolvem nesses ambientes também a gente considera, tá? Então vamos começar aqui, ó, as florestas tropicais e equatoriais, assim também como as savanas, que são os tipos de biomas mais comuns nessas áreas tropicais, tá? A gente já falou em alguns materiais anteriores que essa zona térmica, no caso a tropical, ela é aquela zona que fica entre trópicos, tá? Ou seja, ela é essa região central do nosso planeta, que vai desde o trópico de Câncer até o trópico de Capricórnio, e que tem ali na sua metade, digamos assim, né, a presença da linha imaginária do Equador, tá? Então é exatamente dessa região do nosso planeta que nós estamos conversando aqui, que nós estamos destacando. Essa região ela é marcada principalmente pelas temperaturas elevadas e também pelo alto índice de chuva, né? O que seria aí o elevado índice pluviométrico, tá bom? Ou uma elevada pluviosidade, como vocês encontrem. A vegetação ela é bem diversificada. É importante a gente destacar que ela é bem heterogênea, né? Então, apesar de se formar na mesma região do nosso planeta, mas ela basicamente vai apresentar espécies bem diversificadas, tá? Dentro dessa área. Elas são vegetações perenes, ou seja, são aquelas vegetações que possuem, né, exuberância ao longo de todo o ano, então ela troca a folha ao longo de todo o ano, então ela está sempre verdinha. É uma vegetação higrófila, como a gente falou, que se desenvolve em um ambiente aquático. Hidrófila, algumas dessas espécies, elas se desenvolvem também em ambientes aquáticos, porém não ao longo de todo o ano, mas por períodos, tá? Elas são vegetações latifoliadas, como a gente já conversou, de folhas bem largas e abertas, o que facilita o processo de evapotranspiração. É uma vegetação heliófila, que como a gente viu é aquela que precisa de muita luminosidade, mas existem também algumas vegetações ombrófilas, como acontece aqui na floresta amazônica, principalmente nas áreas onde essa vegetação é mais densa. Alex, o que é ombrófila que eu não me lembro? É aquela vegetação mais adaptada à sombra, tá? Se a gente fosse destacar aqui as 3 áreas de florestas tropicais e equatoriais que mais se destacam no planeta, nós teríamos que citar, obviamente, a floresta amazônica, a floresta do Congo e a floresta da Indonésia, como vocês vão ver aqui no mapa que está mais abaixo, né, desse texto, tá? As principais diferenças entre a vegetação, as florestas tropicais e equatoriais, ela se dá principalmente pelo volume de chuva, tá? Porque essa seria uma diferença, assim, digamos, bem marcante. O meu nariz já está querendo começar a fungar aqui. Então ela é uma diferença bem marcante porque assim, ó, as florestas equatoriais elas vão apresentar um índice de chuva mais elevado, tá, galera? Já a vegetação da floresta tropical, ou na verdade o bioma de floresta tropical, ela já tem um índice de chuva um pouco menor. E aí você pode perguntar, Alex, por quê? Porque geralmente a floresta que fica mais próxima à linha do Equador, ela é exatamente a floresta equatorial. À medida que você vai se distanciando, essa floresta ela vai mantendo algumas das mesmas características que a equatorial, só que ela começa a ter uma queda da sua temperatura, claro, dependente para que lado você está caminhando, porque se você estiver mais para o litoral, talvez não sinta tanto essa diferença, mas se você estiver caminhando mais para o lado do continente, aí sim, essa diferença vai ser um pouco maior. Porém, o volume de chuva ele é também menor, né? À medida que você vai para uma área de floresta tropical.
A temperatura também aumenta, por isso que eu coloquei aqui em relação ao calor. E no caso das tropicais, a gente costuma também se referir que ela é uma floresta de maior acessibilidade, digamos assim, tá? Geralmente as florestas equatoriais, ela tem uma maior dificuldade em ter a presença do ser humano. Então ela consegue manter a sua vegetação mais típica, né? Nas florestas tropicais isso não acontece muito. Então geralmente elas são mais acessíveis, então elas ficam mais vulneráveis à influência do homem, o que consequentemente o nível de desmatamento nela é maior, tá? Então, digamos assim, as principais diferenças, né, entre a floresta equatorial e a tropical está exatamente nesse sentido. As equatoriais são mais chuvosas, a temperatura é um pouco mais amena, apesar de ser também elevada, e devido à sua dificuldade no acesso, né, dos seus terrenos, de suas áreas, o nível de desmatamento é menor quando comparado com as florestas tropicais, tá? Ambas possuem solos profundos e devido à grande intensidade de chuva e também às temperaturas elevadas, é uma área que sofre muito com o processo de lixiviação e também o processo de laterização. Não sei se vocês irão lembrar, mas também nós já estudamos sobre isso em materiais anteriores. A lixiviação ela é típica de áreas onde o volume de chuva é elevado, então uma grande quantidade de água cai sobre o solo e leva os nutrientes para as camadas mais inferiores, fazendo com que o solo se torne infértil. E a laterização ela é um processo, digamos assim, de sequência, né, em áreas também chuvosas, que acabam causando uma oxidação dos minerais que compõem aquele solo, tá? Então são dois processos muito comuns nesses dois tipos de biomas, nessas duas florestas, tá? É um solo que tem uma grande produção de humus. É importante destacar que esse humus são os nutrientes naturais do solo. Geralmente eles são resultado da decomposição, por exemplo, de folhas, né, que caem dessas árvores. Porém, por conta do desmatamento, digamos assim, essa fertilidade ela é um pouco prejudicada. Porque a partir do momento que você desmata, vocês não, né? No caso, a galera lá que desmata, ela deixa o solo mais vulnerável à ação da chuva, do vento, do calor, né? E isso faz com que a erosão ela seja mais intensificada nas áreas que não tem essa vegetação, tá bom? Então essas são características comuns à floresta tropical e à floresta equatorial. Porém, lembre-se dessa diferença, que a equatorial ela é mais chuvosa, ela é um pouco mais a menos na temperatura e, consequentemente, o nível de desmatamento também é um pouco menor, já que o seu relevo ele tem um acesso um pouco mais dificultado comparado com a tropical, tá? Vamos agora para as savanas, que é um outro tipo de bioma tropical. Professor, eu sempre ouvi falar sobre as savanas, né? Principalmente as savanas africanas. Bem, galera, aqui no Brasil a gente também tem um tipo de savana. Não 100% semelhante à da África, né? Mas a gente também tem uma savana que é exatamente o nosso cerrado. Então, para quem não entende o que é uma savana, se você fizer uma análise do cerrado brasileiro, que nós ainda teremos materiais falando sobre isso, você vai entender basicamente quais são as características da savana, beleza? Então nós temos na savana a predominância de espécies arbustivas, apesar de que a gente pode considerar, assim, se fôssemos fazer uma análise mais superficial das coisas, que a savana ela tem uma mistura, as espécies elas são arbóreas e também são arbustivas, perdão, elas são herbáceas e arbustivas. Então na savana a gente tem uma predominância de espécies de médio porte, que seriam essas arbustivas, e de herbáceas, que é aquela vegetação de pequeno porte. Um destaque é que as arbustivas, elas são caracterizadas pela presença de espinhos, né?
Então, boa parte dessas espécies elas são espinhosas. E as herbáceas são do tipo, digamos, caducas, né? Eu já até expliquei isso em materiais anteriores. Uma vegetação caduca, ou conhecida também como decídua, ela é uma vegetação que perde as folhas no período seco para poder resistir, né, a essa ausência da chuva ou da água. O tronco dessas espécies ele é revestido, né, por uma casca grossa e ela tem como característica a raiz ser bem profunda, o que é exatamente uma consequência, né, uma habilidade desenvolvida pela planta para chegar aos lençóis freáticos, né, para poder fazer essa captação de água. E ela é uma área muito comum pelas temperaturas elevadas e típica também de regiões onde nós temos apenas duas estações bem definidas, né? Um verão chuvoso e um inverno seco. E aí você consegue, eu acredito que dá para fazer esse paralelo com o Cerrado brasileiro, né? Que se encaixa exatamente nessas características aqui, tá bom? Então aqui nós temos os 3 mapas que nós precisamos considerar. Esse primeiro aqui falando principalmente sobre a vegetação da floresta equatorial, né? Então você consegue ver aí, principalmente o que eu falei, ó, a Amazônia, o Congo e a Indonésia. São as 3 florestas aí que têm uma importância, uma influência maior a níveis globais. Aqui nós temos a da savana, tá? E aqui a gente tem as de tropical mais seco, né? Que são aqueles tropicais mais distantes dessa linha do Equador, tá bom? E aí bem por aqui assim, ó, você vai ter aí a presença do Cerrado brasileiro, tá bom? Então depois vocês peguem essa imagem e façam aí uma análise melhor que eu garanto que vai dar para entender de boas, tá? Vamos agora para os biomas, né? Das regiões temperadas, tá bom? Aqui já trouxe os mapas até para fazer um layout mais bacana, né? Mas basicamente aqui nós vamos seguir essa frequência, ó. Essa frequência não, perdão, essa sequência. Aqui seriam as coníferas, que a gente vai falar aqui. Do lado aqui nós vamos ter as temperadas. Aqui nós vamos ter o que chamamos de estepes e pradarias, né? Que é uma outra fala que nós temos aqui no material, tá? E esse outro mapa aqui, como a gente vai chegar lá já já, são as vegetações do Mediterrâneo, né? A vegetação mediterrânea, que são aquelas que estão mais próximas e sofrem a influência do oceano, tá? Então vamos lá, vamos para cá focar nos tipos de vegetação. Só que no geral, os biomas que se desenvolvem no clima temperado, né? Primeiro a gente precisa localizar essas áreas, são aquelas que ficam entre os trópicos e os círculos polares, né? Então seria aí do círculo polar ártico até o trópico de Câncer, e no sul o trópico de Capricórnio até o círculo polar antártico. Seria mais ou menos essa área. É importante destacar que o norte, como ele tem, né, uma maior extensão, digamos, de terras comparadas com o sul, ele vai ter uma presença dessa vegetação em maior quantidade, né? Como assim, Alex? Se você for comparar o território do hemisfério norte, a porção de terra, né, é muitas vezes maior do que do hemisfério sul, tá? É essa fala que ele quis destacar. Consequentemente, a presença de biomas ao norte, ele vai ser predominante comparado com a região sul, né? Com o hemisfério sul, tá bom? Era isso. Então vamos começar pelas coníferas. As coníferas, elas são mais comuns no Canadá e no continente europeu, assim também como o asiático, que nós vamos chamar aqui de Eurásia. É um tipo de vegetação que sofre muito com a influência das massas polares, ou seja, aquelas massas de ar que se formam na região polar e se dirigem para os trópicos, tá? E também são regiões que os verões são bem curtos, ou seja, nós temos a predominância dos invernos, e
muito comum também a incidência de neve. Então, é uma região que basicamente a chuva que cai sobre ela muitas vezes é no formato de neve, tá? Ela tem uma diversidade de espécies pequena, né? Então, nós poderíamos até dizer que ela é bem homogênea. Então, as espécies diferentes do tropical equatorial não têm muitas diferenças, né? Elas são bem semelhantes. Então, diríamos aí que ela é homogênea entre aspas, tá bom? Ela é perennifoliada, como a gente viu, é uma vegetação que tem folhas ao longo de todo o ano, então faça chuva ou faça sol, né? Aciculifoliadas, que são aquelas folhas em formato de agulha. Como eu falei, ela serve para dificultar a transpiração da planta, porque ela não pode perder muita água, porque a água aí é bem escassa também, tá? E também para resistir ao período de frio, né? Até por conta da neve. A gente já conversou sobre isso. Depois, se quiser reforçar, dá uma olhada no material sobre a classificação da vegetação, tá? E basicamente essa folha, como eu disse, ela é uma adaptação, né? Para os invernos longos e muito frios. Esse posta não existe, isso aí é para, tá? O solo é bem claro, tá? É um solo que tem assim uma coloração mais voltada para a areia, né? E é um solo muito pobre em nutrientes, então nós poderíamos dizer que a agricultura aqui é uma atividade que basicamente inexiste, tá bom? Devido a essa ausência de nutrientes e, consequentemente, ser um solo de baixa fertilidade, tá? Essas são as coníferas. Ah, professor, o que seria uma vegetação conífera? É aquela árvore de Natal, tá? Ela é uma vegetação conífera. Quem assistiu o Crepúsculo, né? Quando o Edward, acho que é o Edward, não sei, pega aquela meninazinha e leva lá pulando uns pés de pau lá, aquilo é uma vegetação conífera, tá bom? Que ele leva ela para ver uma vista assim do alto. Eu sei que tem essa cena lá que é bem clássica, né? Que basicamente aquilo é uma vegetação conífera, tá bom? Florestas temperadas. Deixa eu tentar subir agora tudo aqui. Não, não pare não, bebê. Ó, vamos aqui. Pronto, vai dar para ver aqui. A floresta temperada, aí a gente já vai ter uma certa, digamos assim, diferenciação em relação às coníferas, né? Ela tem chuva constante ao longo de todo o ano. Então é uma vegetação que basicamente recebe água o ano todo, tá? Por conta dessa chuva. E ela, digamos assim, está bem presente em regiões bastante povoadas, tá bom? Tanto da Europa como também da Ásia. E é exatamente a presença dessa população que faz com que esse bioma ele seja bastante desmatado, né? O nível de desmatamento é bastante elevado, tá? Por conta dessa presença de pessoas nessas áreas. A vegetação, ó, também é caduca, né? Ou decíduas, o que significa que ela perde a sua folha, especialmente no período do inverno, porque nessa região o inverno ele é mais seco, tá? Ele é até mais frio também, então é uma ausência de água bastante intensa, então ela costuma perder a folha nesse período de inverno. E essa folha, né, ao cair no chão, ela vai ser a responsável por produzir, né, ou por, digamos assim, gerar os nutrientes necessários para o solo. O que significa dizer que o solo dessa região ele é um solo bastante fértil, tá? Ou seja, nas florestas temperadas, devido à grande quantidade de folhas que caem, ao se decompor essa folha, ela produz humus, torna principalmente as camadas mais superficiais, o horizonte O e o horizonte A, bastante rico em nutrientes, fazendo com que, consequentemente, sejam favoráveis ao plantio, tá? E também essa coloração escura que eu destaquei aqui, ela é resultado direto da decomposição dessas folhas, tá bom? Estepes e pradarias seria o outro grupo de vegetação. Esse tipo de vegetação, galera, para quem quiser tentar visualizar aí, é aquela vegetação tipo grama, né? Aquela grama de estádio de futebol, de jardim, é tipo aquilo lá, tá bom?
ela predomina, né? Há uma predominância das espécies herbáceas, que também nós já conversamos, alguns arbustos, que são de médio porte, e basicamente zero a presença de arbóreas, tá? Talvez uma perdida aqui e acolá. O volume de chuva, digamos assim, é mediano, então não tem um volume de chuva tão favorável, mas também não tão curto, não tão mínimo, digamos assim. E é uma região que está bastante vulnerável, né, às secas, que seria esse período de estiagem. Então é uma região que sofre constantemente com longos períodos, né, de ausência de chuva. Por ser uma vegetação de pequeno porte, ela tem uma certa dificuldade de evapotranspiração, que é aquela transformação que a gente conversou, e consequentemente é uma área que o ar ele é muito seco, ou seja, ele tem ausência de umidade, tá? O solo também é seco, a drenagem lá basicamente não existe, porque a gente viu que constantemente sofre com a estiagem, né? E basicamente essas são condições que dificultam a formação de florestas nessas áreas, tá bom? A lixiviação ela é pequena, exatamente também por conta da ausência da chuva, tá? E é exatamente também por conta dessa lixiviação menor que a gente vai ter uma agricultura mais, digamos assim, favorecida, né? Então é um solo rico em nutrientes, podemos dizer assim, não tão rico, mas favorável ao acúmulo de nutrientes, o que vai favorecer a agricultura, já que a lixiviação basicamente é bem dificultada nessas áreas. E por último nós temos a vegetação mediterrânea aí nessa área temperada, que é uma vegetação típica de regiões, né, que possuem duas estações, só que diferentes aqui do Brasil. O verão é quente e seco e o inverno é frio e chuvoso, tá? É bem típico. Ela pode basicamente, né, receber uma denominação de espécies esclerófilas, que são aquelas vegetações cujo tronco e os galhos ele tem uma certa resistência, ela é bem dura, tá? E predomina as espécies arbustivas, né, de médio porte. Essa vegetação mediterrânea ela pode ser classificada em dois tipos de vegetação. A carrigue, que é quando você tem uma vegetação assim mais espaçada, né, mais aberta, ou seja, de longe ao ver essa vegetação, você consegue observar também o que está além dela. Então a vegetação ela não é muito próxima, ela não é muito fechada. Aí eles chamam de carrigue. E nós temos os maquis, que é aquela vegetação já mais fechada. As árvores muito próximas, as folhas, dificulta a visão do que está além dessa vegetação. Essa seria a diferença entre uma e outra, tá? Vamos agora para a outra parte, já estamos nos aproximando do final. Nós temos aqui os biomas das regiões áridas e semiáridas, que também eu coloquei no mapa. É basicamente onde aparecem áreas de deserto, né? Perdão. Ou de temperaturas mais baixas e escassez de chuva, como vocês conseguem perceber bem aqui na região nordeste do Brasil, tá? Elas são comuns principalmente em faixas de alta pressão e de alta aridez, né, que é causado por essa ausência de umidade no ar. Ele destaca até aqui, ó, a ausência de umidade do ar é responsável pela amplitude térmica, a gente já falou também isso antes, que nessas áreas de deserto e semiárido é comum você ter temperaturas elevadas ao longo do dia e temperaturas baixas ao longo da noite. O solo tem muita presença de areia e também de pedras, então ele é arenoso e pedregoso, tá? A vegetação é bem escassa, então não é comum você encontrar vegetação nessas áreas, devido a essa ausência de umidade, digamos assim, aridez. Ela é uma região que sofre muito com o intemperismo físico, que é causado pela alternância de temperatura, né, frio e calor. E basicamente essas são algumas semelhanças que a gente encontra nessas áreas, né, áridas e semiáridas.
A presença de planícies cobertas com sal, a gente pode encontrar isso principalmente nos Estados Unidos, né, que tem algumas regiões com essa característica. Em alguns locais surgem o que nós chamamos de oásis, que é aquela fonte de água superficial. Ela acontece quando um lençol freático ele vem até o solo, tá? Então ele cria algumas áreas com água, o que consequentemente formam os oásis, né? E nesses oásis geralmente a galera utiliza para o cultivo de alguns alimentos. A versão então no deserto, como a gente vê nos filmes, a galera pode encontrar um oásis ali com água. Sim, pode sim, viu galera? É comum, tá? É comum assim, pode acontecer. Digamos que tanto o hemisfério norte como o hemisfério sul possuem a presença desses desertos. Geralmente no norte, os desertos eles são mais, digamos assim, de altas temperaturas e com a presença de areia. E no sul, se é que nós podemos dizer nesse formato, existem também a presença de desertos que estão ligados às áreas montanhosas e também desertos gelados, tá? Como aqui no sul é muito comum lá na região da Patagônia, né? Ali no final da América do Sul. E nós temos também as áreas de semidesertos, que ela é basicamente uma faixa de transição, né, entre as áreas de deserto e as áreas de savana, como eu falei para vocês. Não é comum no Brasil, mas em outras regiões, por exemplo, na África, na Austrália e no Oriente Médio, é comum você encontrar esses semidesertos, que não tem as características totais de deserto, mas também não é uma vegetação como a savana ou o cerrado. Tá bom? Vamos para um outro grupo aqui, depois vocês analisem os mapas que vocês vão conseguir perceber direitinho. E por último, nós temos os biomas das zonas polares, que basicamente é marcado aqui no Ártico e na Antártica, tá bom? Que é composta principalmente pela tundra, ok? A tundra ela é uma vegetação herbácea, tá? De pequeno porte. Ela se desenvolve principalmente em ambientes com temperaturas abaixo de zero, tá? É óbvio. E que geralmente está em uma área entre os 60 e 75 graus de latitude, tanto norte quanto sul também. No caso do sul, essa distância ela é um pouco maior, tá? É uma vegetação que se desenvolve em um ambiente de baixa luminosidade e também de baixa pluviosidade, ou seja, é uma região fria e seca, tá? O solo é conhecido como permafrost, que é um solo escuro e congelado. Então você tem um acúmulo de gelo muito grande nesse solo, tá? Ele é bem gelado. Nós temos a presença de pequenos arbustos, de musgo e de líquens. O musgo e o líquens, ele é como se fosse uma esponjinha, tá? Isso é um musgo. Ele é aquela vegetação que lembra assim uma esponja. O líquen, ele já é mais engarrachado. Ele lembra, sabe o que, galera? Os corais. Coral no oceano é como se ele se desenvolvesse no continente. A vegetação ela é bem homogênea, ou seja, você não tem uma diferença de espécie. Elas são muito parecidas, tá? E é uma vegetação que cresce principalmente em um ambiente onde o inverno é muito longo e os dias são curtos. Então aqui não é duas, são dias curtos. E para finalizar, como eu disse para vocês, nós temos outros biomas também encontrados aí, que são os de montanha, que eu não falei aqui basicamente sobre ele, porque a gente já falou em aulas anteriores sobre a influência da altitude nessa vegetação, se aplica a esse de montanha. Os de pântano, que aqui no Brasil nós temos o famoso Pantanal, e os mangues, que é muito comum também na região do nosso território, tá bom? Então, galera, basicamente era essa a nossa aula. Acho que o vídeo até ficou um pouco longo, mas era basicamente o que a gente tinha que ver. E aí nós temos só pontos essenciais que vocês precisam lembrar
sobre essas ou sobre esses biomas, tá bom? Então espero que o material ajude de verdade vocês, tá bem bacana. Peguei mesmo só a nata daquilo que vocês precisam saber. Mas se tiver alguma dúvida, manda para mim no Zap que eu vou estar aqui à disposição, tá? No mais, fica aqui o meu abraço. Que Deus abençoe vocês, a família de vocês. E a gente se encontra na próxima aula, se Deus quiser. E eu sei que Ele vai querer. Tchau, tchau, felicidades e até lá.